Nós somos no tema 3 e o nosso tema é prosa pós-moderna. A prosa de ficção brasileira, ela passou por uma transformação radical no fim da década ali de 1940, onde a exploração da linguagem, que é a matéria-prima do texto, ela começou a favorecer a novas experiências que rompiam com aquela estrutura tradicional da narrativa. E ao mesmo tempo, elas permitiam um mergulho mais profundo na entidade do ser humano. Tem-se que a escola literária pós-modernista, ela teve o seu início aqui no Brasil em 1950 e ela vigora até os dias atuais. Ela é marcada pela liberdade artística, pela espontaneidade e uma mistura de outros estilos. É importante mencionar também que o pós-modernismo ele é considerado por muitos estudiosos como a terceira fase do movimento modernista. E o seu contexto histórico ele está diretamente relacionado ao fim da Segunda Guerra Mundial, com a ditadura de Vargas, com a ascensão da ditadura militar no Brasil e também, é claro, com o contexto das mudanças tecnológicas, né, o advento da internet. E essa correlação ela existe porque a intenção da prosa pós-modernista era de dar voz a esses problemas sociais, voz à miséria, à opressão que existiam nesses processos históricos. Características da prosa pós-moderna. Há um experimentalismo narrativo, organizado a partir de novas possibilidades. Verifique-se o processo de associação de imagens e diversos recursos verbais. Explora-se o fluxo de consciência. Narrador e personagens adquirem novos papéis, com consciência crítica. E, por fim, há uma dedicação à importância do trabalho com a linguagem. Dentro da prosa, houve três tendências muito fortes: a análise psicológica, o realismo mágico e o regionalismo. Análise psicológica consistia em dar ênfase aos problemas interiores dos personagens, principalmente os que eram produzidos devido às misérias e às opressões da sociedade e da situação em que viviam. Para mostrar isso, os autores usavam uma linguagem objetiva, direta e forte. Realismo mágico consistia em enredos que tudo parecia completamente normal, parecido com o nosso cotidiano, e, de repente, algo mágico ou surreal acontecia. Nesse gênero, o lógico e o ilógico coexistem, sem que nenhum personagem se assombre. Regionalismo, por sua vez, é uma tendência que já vinha sendo usada há bastante tempo pelos autores brasileiros e continuou firme e forte no pós-modernismo. Nele, o importante é dar foco aos indivíduos que moram no interior do país e que muitas vezes lidam com a miséria e a opressão. A intenção é dar voz a esses problemas sociais. Agora eu vou falar um pouco sobre os principais autores e suas obras. Um dos principais autores foi Guimarães Rosa, que fez Sagarama, Corpo de Baile, Grande Sertão, Varedas, Primeira- Primeiras Histórias, Utamélia, Terceiras Histórias, Essas Histórias. E outra grande autora foi Clarice Lispector, que fez Perto do Coração Selvagem, O Ilustre, A Maçã no Escuro, Laças de Família, A Região Estrangeira, A Paixão segundo G.H., Água Viva, A Vida, Crucis do Corpo, A Hora da Estrela, Um Sopro de Vida. Agora eu vou falar um pouquinho das conexões para vocês. Dentro das conexões, a gente pegou uma música popular brasileira que também foi considerada uma vertente poética pós-modernista e que tratava de questões pertinentes à sociedade, abordando como uma forma de protesto a ditadura militar pela qual o país passava. Em decorrência da censura, muitas músicas criticavam a ditadura de modo velado. Alguns dos cantores que marcaram essa época foram Geraldo Vandré, Chico Buarque e Caetano Veloso. Dentro das principais músicas temos Cálice, de Chico Buarque. Cálice é uma canção com muitas metáforas nas quais Chico Buarque e Gilberto Gil usaram para contar sobre a situação em que vivia a sociedade durante a ditadura militar. O desejo expresso na canção é o de se livrar das desigualdades sociais no Brasil nesse período. Uma curiosidade é que o Gilberto Gil e Chico Buarque eles tentaram se apresentar essa música no Festival Fono 75 em São Paulo, mas eles não conseguiram. A letra da música foi proibida e o som foi cortado. Continuando a partir das conexões, a gente escolheu um filme também, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que foi um dos mais prominentes autores da geração 45. A geração 45, para quem não sabe, representou um grupo de literatos brasileiros da terceira geração modernista. Vida e Morte Severina é um grande destaque na poesia e a obra mais emblemática de João Cabral de Melo Neto, que mais tarde se tornou um filme lá em 1977, de lançamento mundial.
Com a temática nordestina, nela o autor traz uma crítica social sobre os problemas vividos pelos retirantes no interior do Nordeste. Tomando como ponto de referência a paisagem de O Homem do Sertão Brasileiro, principalmente o sertão de Minas Gerais, João Guimarães Rosa aprofunda-se na sondagem dos problemas que inquietam o ser humano, de qualquer lugar e tempo. O sentido da vida, a ocorrência do bem e do mal, a ideia de Deus e diabo, conferindo assim uma dimensão metafísica à sua obra. Na elaboração de seu estilo, utilizou vários processos, como a criação de palavras, o aproveitamento do linguajar regional e a exploração de recursos estilísticos, como aliteração, onomatopeias, entre outros, impregnando sua prosa de características poéticas. Salve, moçada! 5 minutos sobre um assunto literário hoje vai falar da terceira geração modernista na prosa. Chega aí, cara! Então, terceira geração modernista na prosa. A terceira geração, a gente viu no vídeo anterior, começa em 1945. Não tem uma data de final dessa geração, porque logo em 50 nós já vamos ter uma outra escola, 56 o concretismo. Então vamos lá, geração de 45, beleza? É uma geração que na poesia rompeu com o ideário de 22, com as bandeiras lá da geração heróica do Mar de Andrade, dos Andrade e tudo mais, e que na prosa ela também vai ser diferente do que nós tínhamos até então. Nós podemos dividir a prosa da terceira geração em prosa urbana e prosa regionalista. Veja que coisa, né? E o que une autores tão distintos como a Clarice Lispector urbana e o Guimarães Rosa regionalista é o experimentalismo linguístico, né? A segunda geração tinha uma prosa, como é que vou dizer assim, ortodoxa, né? Uma prosa convencional, da impressão que está falando mal, mas uma prosa normalzinha, entendeu? Sem muitas características de inventividade narrativa, de inventividade linguística. Aqui nessa geração, o que marca tanto Clarice quanto Guimarães Rosa é a questão das experimentações linguísticas na forma de narrar, em Clarice Lispector, e na linguagem tão original em Guimarães Rosa. Pô, já adiantei, né? Quem são os dois caras dessa geração, então? É Clarice e Guimarães. Vamos falar primeiro da Clarice Lispector, a maravilhosa Clarice Lispector, aquela mulher que não escreveu a maioria das frases que atribuem a ela aí nas redes sociais. A Clarice Lispector, ela vai trazer uma grande inovação para a literatura brasileira. Ela vai fazer uma prosa de introspecção, uma prosa intimista, voltada para o interior das personagens. Em Clarice você tem pouquíssima ação externa. As coisas acontecem dentro da mente das personagens, o que nós chamamos de monólogo interior. Que é o quê? A personagem conversando consigo mesma, a personagem pensando. E isso nós também temos um nome que é o fluxo da consciência. O que é fluxo da consciência? Nós não pensamos linearmente. Vou organizar meu pensamento passado, presente, futuro, vou organizar bem certo. Não. A nossa mente, ela trabalha em pêndulo. Passado, presente e futuro ficam dançando na nossa mente o tempo todo. E a obra de Clarice Lispector faz um mergulho nesse fluxo contínuo da nossa consciência, nossas lembranças, ao mesmo tempo que estamos conversando, ao mesmo tempo que estamos fazendo alguma coisa, estamos dizendo algo e pensando outra coisa bem diferente, e por aí vai. Então, essa característica é fundamental em Clarice. Outra coisa é as epifanias. As personagens de Clarice Lispector têm... O que é epifania? Epifania é uma revelação, uma grande luz, um insight. Só que a diferença é que uma revelação, por exemplo, é ser salvo de um acidente, sei lá, uma coisa assim grandiosa. Em Clarice, as epifanias são geradas de coisas pequenas, de coisas simples, cotidianas, até nojentas, né? Encontrar uma barata, um rato ou coisas semelhantes, tá? E o universo feminino enfocado de maneira magistral, né? O universo da mulher, da mãe, da relação entre mãe e filho e assim por diante. Obras da Clarice Lispector. O primeiro livro dela chama-se Perto do Coração Selvagem, e depois obras-primas como A Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela
Estrela, talvez a mais conhecida das suas obras, a história da Macabeia, né, o Olímpico de Jesus, e o final trágico dessa moça atropelada por uma Mercedes. É finalmente a hora da sua estrela, quando ela morre e vira, né, notícia. Muito bem, aí temos o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa vai praticar o que nós chamamos de sertão mineiro universal. O que quer dizer isso? Quer dizer que o espaço é o sertão mineiro, mas as temáticas são universais. O homem em busca do seu destino, o pacto demoníaco, o bem versus o mal. Então, dentro desse sertão mineiro, temos uma tematização universal, sertão mineiro universal. A mais importante característica de Guimarães Rosa é a linguagem, uma linguagem inovadora. Se você vai desavisado para um texto do Guimarães Rosa, você pensa, putz, mas isso aqui é língua portuguesa? Cara, não é. É a língua que o Guimarães Rosa inventou. Tá? Ele faz um caldeirão linguístico misturando a linguagem regionalista dos vaqueiros de Minas Gerais com uma linguagem arcaica do português lá das antigas, com termos eruditos, com neologismos, criações vocabulares. Ele é o mestre dos neologismos, né? Criando palavras e mais palavras em cada um dos seus parágrafos. É realmente uma linguagem totalmente particular, singular. Obras mais importantes de Guimarães Rosa, né? Ele é um contador de histórias, histórias com E não com H, de causos sertanejos, né? Sagarana, seu primeiro livro, depois Primeiras Histórias, Terceiras Histórias ou Tutameia, e a obra-prima dele, o romance Grande Sertão Veredas, a história do Riobaldo e de Adorim, o pacto demoníaco, né? Um grande monólogo de Riobaldo narrando a sua história em mais de 700, 800 páginas, beleza? Esse é o Terceiro Momento Modernista, galera. Vem com a gente, se inscreve aí, curta, like, comenta, nós!